Olá, queridos e amados alunos, eu saúdo a cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é William Brusichesi e nós estamos iniciando a segunda lição da turma de adultos, onde a temática que nós estamos trabalhando neste trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ao longo desse estudo bíblico de hoje, nós estaremos vendo a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, sendo que o nosso estudo vai estar dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós estaremos vendo acerca da nova posição em Cristo. No segundo tópico, estaremos vendo sobre uma vida cristocêntrica, ou seja, com o centro em Cristo, neste mundo. E no terceiro, o Espírito Santo, penhor de nossa herança. O texto áureo do nosso estudo de hoje, ele encontra-se no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática a qual nós estaremos assimilando ao longo dessa lição é a seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O livro, o texto que nós estaremos refletindo, meditando hoje, é o livro de Efésios, especificamente no capítulo de número 1, nos versículos 3, 4, 9 e 14, que diz o seguinte: você que não está com a sua Bíblia na mão, dê uma pausa no vídeo, vá buscar a sua Bíblia e acompanhe comigo a nossa leitura. Se você não tem uma Bíblia em mãos, não tem problema, os versículos estarão sendo apresentados aqui nesta TV ao meu lado, amém? Então, no livro de Efésios, capítulo de número 1, no versículo de número 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Eu convido você, querido, que está assistindo a esta videoaula, a orar junto comigo, pedir que Deus abençoe a nós, que me ajude, me use como instrumento de bênção na sua vida, que eu consiga transmitir para você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a nossa lição de hoje, e que Deus te dê discernimento para que você consiga compreender a verdade que o Senhor pretende passar para nós nessa lição de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade
de estarmos, papai, desfrutando, papai, compartilhando da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, a sua palavra, papai, que transforma, a tua palavra, papai, que cura, a tua palavra, papai, que faz o impossível, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor usa-me, papai, como um canal de bênção na vida, papai, desta pessoa que está nos assistindo neste momento. Fala com ele, fala com ela, papai, no nome do Senhor Jesus. Papai querido, papai amado, dê entendimento, papai, para que o teu filho, a tua filha que está, papai, do outro lado da telinha, papai, possa compreender, papai, aprender mais da tua palavra. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, o nosso objetivo de hoje, querido ouvinte, você que está assistindo a esta videoaula, o objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Quais foram as bênçãos espirituais as quais o nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcionou? E como que essas bênçãos foram para nós proporcionadas? O que aconteceu? Nós estaremos vendo isso ao longo desta aula de hoje. O objetivo que nós temos específicos. 1. Refletir a respeito de nossa posição em Cristo. 2. Evidenciar a realidade de uma nova vida cristocêntrica neste mundo. E 3. Explicar que o Espírito Santo ele desempenha um importante papel no plano da salvação. Bom, introduzindo a nossa aula de hoje, nós abordaremos nessa aula a excelência e a perfeição do projeto divino, ou seja, do projeto de Deus para conceder para todos nós bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então nós veremos que como que o projeto do Senhor, o plano de redenção do Senhor, ele é perfeito, né? Nós veremos ao longo dessa aula de hoje como é esse plano de Deus para a nossa vida. Nós veremos que desde a eternidade aprove a Deus executar o plano de restauração e reconciliação com a humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela estava em pecado. A humanidade, desde o início, lá em Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eles foram desobedientes ao Senhor. Então, o ser humano passou a não desfrutar mais de uma eternidade, né? Passou até a morte entrou no mundo. E junto da morte entrou a doença, né? As enfermidades, entrou também o mal. Então nós vemos que a humanidade foi simplesmente declinando com o passar do tempo, né? Quantas coisas ruins acontecem no mundo à nossa volta, quantas coisas tristes, né? Então na época, lá no início, o projeto de Deus, Adão e Eva, o paraíso, lá não tinha dor, não tinha morte, não tinha tristeza, não tinha nada de ruim. Entrou no mundo tudo isso a partir do momento em que houve a desobediência. Muitos dizem assim, o pecado foi comer do fruto proibido. Não, o pecado foi a desobediência. Deus aprecia que nós sejamos obedientes a Ele. E a humanidade estava no caminho sem volta. A humanidade ele estava o quê? Em uma queda livre. Então o Senhor ele tem um plano de redenção para a humanidade. E neste plano de redenção para a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo é o ponto central dessa redenção. E é sobre isso que nós estaremos falando ao longo desta aula. Por isso, o apóstolo Paulo, ele se mostra profundamente agradecido. A gente vê isso nos escritos, né, do apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, ele se mostra extremamente grato pela revelação de Deus que foi proporcionada a ele para que ele compartilhasse com a igreja de Éfeso e as demais igrejas da Ásia Menor. Então, é algo glorioso, é algo maravilhoso que nós estaremos desfrutando ao longo dessa aula de hoje. O apóstolo Paulo ele nos convida a louvar e a glorificar ao Senhor
pela bondade dele e pela misericórdia para com todos nós, pecadores. Porque nós, amados, não merecemos. Na verdade, nós não merecemos, mas Deus mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos dá uma oportunidade de acertarmos a Ele, de seguirmos o caminho em conformidade com a vontade dEle, e nós podemos, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançarmos sim a nossa salvação. Amém? Então vamos iniciar agora a nossa aula com o item de número 1, fala sobre a respeito de a doxologia. Antes de mais nada, o que seria a doxologia? A doxologia é um tributo a Deus, é você estar glorificando a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, adorado, glorificado, exaltado, digno és de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Então isso é doxologia. E um tributo a Deus, o apóstolo Paulo ele começa a carta dessa forma. Primeiro, ele se apresenta e ele fala quem são os destinatários. Então, apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus, apóstolo do nosso Senhor. E o que acontece? Em seguida ele fala para quem que é a carta. Aos Efésios e a todos os santos. Então o que acontece? Em seguida dá-se início ao conteúdo da carta, ou seja, qual é a mensagem que o apóstolo Paulo deseja passar para a igreja do nosso Senhor. Ele começa com um tributo a Deus. Durante 12 versículos, do versículo de número 3 ao versículo de número 14, ele está dando um tributo a Deus, ele está glorificando, ele está exaltando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ele começa com essa frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, parte A. E ele dá sequência a essa adoração até o versículo de número 14. E aí, o que acontece? Em seguida ele começa a falar das bênçãos espirituais que nos foram concedidas. Essas bênçãos espirituais, obviamente, não são bênçãos materiais. Não são bênçãos daqui deste mundo. Não são bênçãos, por exemplo, a um carro, uma casa, dinheiro, riqueza. Não é isso. As bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida são espirituais e são as mais valiosas, são as mais preciosas. Quais são elas? Daqui a pouquinho nós estaremos falando de cada uma delas. Então, essas bênçãos espirituais, obviamente, elas são provenientes da onde? Do reino espiritual. E essas bênçãos espirituais, elas são mencionadas também ao longo desses 12 versículos onde o apóstolo Paulo ele está fazendo uma doxologia, ou seja, relembrando um tributo a Deus. Ele está adorando o nome do Senhor. Amém? Então, as bênçãos espirituais, elas são quais? Vamos relatar uma por uma aqui. E os seus respectivos versículos. Vocês podem acompanhar aqui no slide ao lado. E estarei enviando também no grupo do nosso curso os slides em formato de PDF, para quem quiser imprimir, quiser fazer as anotações, pode ficar à vontade. Bom, primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Olha que bênção, olha que glória, olha que maravilha. Deus predestinou-nos para sermos filhos. Olha que privilégio, ser chamado de filho de Deus. Existe algo que é importante nós falarmos. Nós, enquanto estamos aqui no mundo, somos chamados de criatura. Como assim criatura? Alguém que foi criado. Quem que é o criador? Deus. E nós somos criatura. Algo criado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Então Ele nos criou, somos criatura. Mas a partir do momento em que nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que nós seguimos as Sagradas Escrituras,
a partir do momento em que nós aceitamos esse Deus maravilhoso, que é o nosso Criador, um Pai amoroso, a partir deste momento, nós passamos a não ser chamados mais de criatura. Nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. E o que é a questão que a gente falou agora há pouco de ser santo? Às vezes a pessoa fala assim, santificação. Santo, o que é ser santo? Quando a Bíblia fala de santo, quem que é este santo? Este santo somos nós. Como assim somos nós? Nós somos santos? Sim. Nós somos chamados para sermos santos, vivermos uma vida em santificação. Isso é ser santo. Aí às vezes a pessoa pensa, mas ser santo então tem que ser perfeito, igual Jesus? Não. Ser santificação, o que é a santificação? A santificação é você renunciar ao mundo. A santificação trata-se de renúncia. Parte-se do seguinte pressuposto. Eu tenho carne e eu tenho espírito. A minha carne quer os prazeres do mundo. A minha carne deseja se embriagar, beber, participar de festas mundanas, participar de coisas erradas, cometer pecados, enfim, os mais diversos. A minha carne quer o que é pecado. A minha carne aprecia o que é pecado. Só que dentro de mim há o espírito também. A parte espiritual, ela quer o quê? Ela quer buscar a presença de Deus, ela quer viver em santidade. Ela deseja buscar o quê? Buscar meditar na palavra de Deus, aprender mais a palavra de Deus. Se você está ouvindo e você está assistindo esta videoaula neste momento, é porque o seu espiritual deseja aprender mais acerca da palavra de Deus. E a partir deste momento que você continua assistindo essa aula e você assistindo até o final, com certeza o Senhor vai estar falando com você. À medida que eu estiver falando aqui, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um instrumento usado por Deus para falar com você aí do outro lado da telinha. Então, Deus, Ele vai falar com você. Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar, Ele vai te lapidar. E isto, o que faz você continuar assistindo este vídeo, é o seu espírito. A sua carne, o que ela vai querer? Não, eu vou desligar isso aqui, depois eu vejo, e você não vai ver. Você vai ver um jogo, você vai ver uma outra coisa, um entretenimento, um outro vídeo. Por quê? Porque a sua carne deseja aquilo que está do outro lado. Deus está de cá, a carne quer o outro lado, a carne quer o mundo. E o tempo todo nós fazemos essa escolha, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. Nós temos que fazer essa escolha a cada instante, a cada decisão que nós temos que tomar na nossa vida, qual decisão eu vou tomar. E a partir de cada momento que eu vou tomando decisão, eu vou fortalecendo a minha carne, eu vou fortalecendo o meu espírito. Eu sou uma pessoa que só gosta de buscar os prazeres mundanos, eu gosto do pecado, eu vivo o pecado, o meu espiritual vai ficar fraco e a minha carne vai ficar forte. Agora, se eu sou uma pessoa que busca a presença de Deus, que gosta de adorar, glorificar, exaltar, orar, ter intimidade com o Senhor, eu teria o meu espiritual fortalecido e a minha carne ela diminuirá. Então é assim que funciona. Nós somos chamados para sermos santos, viver em santidade. Nós somos chamados para renunciar ao mundo. Eu não quero você mundo, não. Eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero buscar a minha salvação. Isso não significa que você será perfeito, porque ninguém é perfeito. O pecado sempre acontecerá. Só que você tem um compromisso. Você sempre busca a presença de Deus. E a partir do momento que você erra, que você peca, você pede perdão, um perdão sincero para o Senhor e continua a sua jornada, e continua a sua caminhada. Então, um perdão sincero, quando você pede, você clama ao Senhor, você pede perdão, Deus te dá perdão, Deus te concede perdão, desde que ele seja sincero, desde que haja o arrependimento no seu coração. Continuando, Deus nos fez
agradáveis para si. Deus nos remiu pelo sangue de Cristo. Isso aqui é lindo, amados. Imagina só este cenário. Enquanto eu falar, fecha seus olhos e imagina. Imagine você, um Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é Deus. Há uma trindade, uma santíssima trindade presente. É como se fosse 3 deuses em um. Né? Tem um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Filho é quem? É Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que desde o princípio Ele estava na criação. Nada do que foi feito sem Ele. Se você quiser a referência, encontra-se em João, o Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 1. Então está lá para você conferir. E o que acontece? Imagine um Deus abrindo mão da sua glória, descendo até a terra. Nasceu do ventre de uma virgem, o que já é um milagre. Por quem? Através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê a Trindade agindo aí, né? No projeto da criação. E o que acontece? Jesus nasce. E a partir do momento que Jesus nasce, ele é perseguido o tempo todo. Matam-se crianças na esperança de matar o Messias, né? O Jesus Cristo. E depois, com o passar dos anos, a gente vê que ele é perseguido, continua sendo perseguido. Duvidaram dele, zombaram dele, ameaçaram apedrejá-lo. Quantos sofrimentos. Inclusive o diabo tentou tentar ele no deserto. Então o que acontece? Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele tinha fome como nós. Ele tinha sede como nós. Imagina um Deus sentir fome, sentir sede. Mas ele fez isso por nós. Cada dor, cada tristeza ele sentiu. Cada chicoteada que ele levou, ele ser crucificado, ele sentiu tudo, amados. Ele sentiu cada dor, cada lágrima derramada. Olha só o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E nós somos quem? Somos pecadores. Somos pessoas que, devido ao pecado original, a desobediência original de Adão e Eva, estávamos o quê? Afastados de Deus. Porque é uma barreira enorme nos impedir de alcançar Deus. Tanto é que era necessário para que nós orássemos, para que nós clamássemos, para que nós buscássemos o que? O perdão de Deus. A gente não poderia buscar sozinho. Era necessário quem? Era necessário um sacerdote. Então nós levávamos um cordeiro e este sacerdote sacrificava. E o pecado que eu tinha passava-se para o cordeiro. Então olha como é que era o procedimento. Mas com o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, e fez de livre e espontânea vontade, não foi algo forçado, algo obrigado. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. A qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, você pode falar com Deus. Você pode adorar, glorificar, exaltar. Você pode pedir perdão. E o seu perdão, ele já é garantido. Basta você ter o verdadeiro e sincero arrependimento. Porque o sacrifício já foi feito. O sangue de Jesus lavou todas as nossas vestes. O sangue de Jesus purificou a vida de seus filhos. Olha que coisa grandiosa. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos essa garantia. E é isso que nós estaremos vendo aqui hoje. Ele nos remiu através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, ele nos acolheu por sua vontade redentora, a nossa redenção.
a nossa volta por cima. Então, amados, é algo maravilhoso que nós estamos vendo, essas bênçãos espirituais, e elas não acabam por aí. Deus revelou-nos a palavra da verdade. Essa verdade aqui foi revelada para o apóstolo Paulo. E ele ficou extremamente agradecido por ele ser o portador dessa mensagem. E Deus selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Daqui a pouco nós estaremos vendo mais a respeito sobre promessa. Selou, como assim selou-nos? Espírito Santo da promessa. Por que nos selou? O que é selar? Selou-nos. E por que promessa? Então nós estaremos vendo daqui a pouquinho. E ainda por cima, nos garantiu a validade dessa promessa. Olha que glória, olha que bênção, olha que maravilha. Então, prosseguindo, essas bênçãos todas, elas provêm de quem? De Deus, que planejou a redenção desde o princípio, desde a criação. E do Filho, que a realizou, que a concretizou. E também do Espírito Santo, que a garante. Então a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se movendo nesse projeto da nossa redenção, da redenção da raça humana, da salvação da raça humana. Então, Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garante. Olha que maravilha, amados. Essas bênçãos, elas nos conduzem a exclamar, como o apóstolo Paulo, né? Tendo visto todas essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tendo visto todo esse plano de redenção idealizado por Deus. Deus planejou, executado pelo nosso Senhor Jesus. Jesus realizou. E que o Espírito Santo nos garante. Olha que maravilha. Nós temos que falar igual o apóstolo Paulo fala nas Escrituras. Bendito seja Deus. Não é verdade? Continuando. A expressão em Cristo. O que quer dizer a expressão em Cristo? O apóstolo Paulo constantemente ele fala em Cristo Jesus, em Cristo, em Jesus Cristo. Por quê? Queridos, o que acontece? Nós somos salvos somente mediante Jesus Cristo. Não há outro a quem nós possamos recorrer. Não há outro o qual nós podemos buscar. A salvação nós alcançaremos somente através do nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem aqui? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Jesus. Jesus, Ele, continuando aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo Ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então é somente mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Nós temos que ser obedientes a Ele. Nós temos que seguir os ensinamentos dEle. Nós temos que ser fiéis a Ele, amados. E Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui nós vemos que é pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. Ele fez o sacrifício por nós. Mas aí nós temos que fazer o quê? Daqui a pouquinho nós vamos ter um diálogo acerca de... Bom, Jesus, ele cometeu lá um sacrifício, ele se sacrificou por nós. Então, eu tenho a salvação garantida, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Daqui a pouquinho nós trataremos acerca deste assunto. E essa nova condição que nós temos, ela se relaciona com a nossa conversão a Ele. Então,
para que nós estejamos nessa condição de salvos, de filhos, né, de Deus, nós temos que estar nessa situação, convertidos a Ele. A quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, para que nós tenhamos uma nova vida, para que nós sejamos transformados, lembra que eu falei agora há pouco sobre criatura? Nova criatura é. Antes era chamado de criatura e agora passa a ser chamado de filho de Deus. Só que é necessário que nós estejamos em Cristo. E como que se está em Cristo? Como é que eu faço para estar em Cristo? Lembra do em Cristo lá atrás, que nós falamos? Então, nós temos que ser obedientes, nós temos que ser fiéis. Jesus nos orientou, Jesus nos instruiu, nós temos que ser fiéis a Ele. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 11, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a reconciliação com quem? Com Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem que é esse homem? Adão. Através de Adão, do pecado, da desobediência, entrou a morte. Entrou o pecado no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então o que acontece? Como é que a pessoa vai saber que algo não pode se não tiver uma lei, uma instrução? Por exemplo, uma rua. A rua, o sentido é esse. Como é que eu vou saber que é este o sentido que eu vou dirigir na rua se não tiver uma placa sinalizando? Se não for proibido? Se não tiver uma lei falando que é proibido eu vir de lá para cá, que o caminho certo é esse? Então é semelhante a uma placa de trânsito que o Senhor nos colocou para nós. Uma placa direcionando o que é o certo, o que é a lei, o que é a vontade de Deus, para que nós pudéssemos ter a convicção do que é pecado e do que não é pecado, do que me é lícito e do que não me é lícito, o que eu posso e o que eu não posso, certo? Então, como que o pecado ele seria imputado se não houvesse lei? Não teria como. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o que acontece, amados? Através de Adão veio o pecado trouxe morte, trouxe destruição. O Senhor Jesus veio, ele se sacrificou e através deste um homem, de Jesus Cristo, todos nós fomos remidos pelo seu sangue. Nós estamos perdoados desde que nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, desde que nós sejamos obedientes e fiéis à palavra de Deus, que nós caminhemos aquele caminho que Ele traçou para a nossa vida. Onde está este caminho? Onde eu encontro este caminho que eu devo trilhar para alcançar a minha salvação?
Nas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada, ela fechada, ela é um livro sagrado, certo? E quando a gente abre e a gente começa a ler, é Deus falando com você, amado. Livros a gente compra, né? Vários livros. Livros a gente abre, a gente lê, a gente aprende. Mas a Bíblia tem um fator diferente de todos os demais livros. Todo livro você abre e você tem que se virar. Você tem que entender. É difícil, você não tem o autor ali com você para te explicar. Agora a Bíblia não. O autor está do teu lado. Basta você pegar, você ler, você orar e ele te dá a resposta. Ele te instrui. Ele te orienta. Ele te capacita. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa, amados. Continuando, nossa nova posição ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então hoje, nós estamos o quê? Nós estamos desfrutando desses benefícios, certo? Advindos aí dessa redenção proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um sacrifício o qual Ele fez para nós, mesmo sem merecer. É imerecido, ou seja, nós não merecemos. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Mas o amor de Deus, ele supera tudo isso, amados. E por amor, o nosso Senhor Jesus Cristo veio e executou o plano divino para a redenção da humanidade. Amém? Bom, síntese, um resumo desse tópico de número 1 que nós estudamos até aqui. As bênçãos espirituais que os crentes... O que é um crente? Crente é quem? É quem frequenta a igreja? Crente é quem? Crente é aquele que crê. Crê em quem? Crê no nosso Senhor. Crê em Deus Pai, crê no Deus Filho e crê no Deus Espírito Santo. Então, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Agora eu pergunto para você, alguma vez você parou em um momento de oração e você agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus por Ele ter este plano lindo, este plano de salvação para a humanidade, mesmo sem nós merecermos? Alguma vez você já agradeceu ao nosso Senhor Jesus Cristo por Ele executar esse plano, por Ele ter vindo e ter passado tudo o que Ele passou para que nós fôssemos remidos? Alguma vez você já agradeceu ao Espírito Santo de Deus por Ele garantir essa promessa? Se não, eu te convido hoje, faça isso hoje. Depois da aula, depois que você encerrar a aula, agradeça ao nosso Senhor. Se você sentir no seu coração, agora pausa o vídeo, ore, agradeça a Deus. Agradeça por tudo que Ele tem feito na nossa vida, que não é pouca coisa. Olha que maravilha, olha que bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Amém? Então vamos agora para o nosso item 2. Vamos falar sobre uma vida cristocêntrica, ou seja, onde Jesus Cristo é o centro das nossas vidas neste mundo. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, em Efésios capítulo 1, versículo 9, ele sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade ao qual nós estamos falando hoje, até então ela estava oculta. Ela estava oculta. Tem questões aqui na carta do apóstolo Paulo, por que ela é considerada a rainha das cartas? Por causa do conteúdo da mensagem. É um conteúdo muito rico e tem conteúdos nessa carta, e é uma carta pequena, 6 capítulos apenas. Eu até
dou uma pausa aqui na aula para te estimular, para te incentivar. Leia a carta aos Efésios. Leia. É uma carta muito rica, é um conteúdo muito rico, maravilhoso, onde nos fala a respeito do plano da salvação de Deus para as nossas vidas. É aqui que é dito que a salvação é para todos nós, judeus e não judeus. É aqui que é dito a respeito da questão que envolve o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que é a igreja? Quem que é a cabeça da igreja? Então é aqui que é apresentado. Olha que carta gloriosa, amados. Então, vale a pena ler. Leia. Que aí vai facilitar muito a compreensão das nossas videoaulas. Amém? Então, ela sinaliza a revelação da verdade que estava oculta até então aos santos de Deus. Essa verdade, ela diz respeito ao quê? A decretos divinos, né? Decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar quem? Salvar os pecadores. Quem é pecador? Todos nós. Então, para salvar toda a humanidade. Todos nós temos acesso à salvação. Mas por que todos não são salvos? Porque há aqueles que a rejeitam. É como eu colocar um bem aqui para você. Ó, quem quer? Quem quer, vem cá e pega. Quem não quer, fica quietinho. A partir do momento que nós somos desobedientes, nós nos deixamos levar pelos prazeres carnais, a gente não quer saber de Deus, a gente fala não para a salvação dele. E aí o que acontece, infelizmente? A condenação eterna. Um dia a conta vai chegar. E a conta é cara. Né? Então nós temos que ser o quê? Obedientes, fiéis, fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Sua vontade, ela foi executada por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Plenitude dos tempos. O plano divino do nosso Senhor é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todos nós temos que convergir, né? Irmos em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Ou seja, nós todos estamos submissos à autoridade e à soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus, certo? A ruptura provocada pelo pecado de Adão, como eu disse anteriormente, essa ruptura foi o quê? Foi corrigida, foi restaurada por quem? Por Cristo. Foi restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa declaração, ela não tem uma conotação universalista. Como assim universalista? Todos nós seremos salvos. Quando a gente fala essa afirmação, o que leva uma pessoa a crer? A salvação está disponível para todos. O que a gente pensa? Opa, peraí, todo mundo vai ser salvo. Então eu sou salvo. Então o que muitas pessoas acreditam? Olha só que eu vou ilustrar para vocês. A salvação, todos nós somos salvos? Todos nós somos salvos? Sim ou não? Pensa aí um pouquinho. A questão da salvação, ela envolve o quê? Eu estou no mundo. Eu sou pecador. Opa, conheci Jesus. Fui lá, fui na igreja, aceitei a Jesus, comecei a servir a Jesus, comecei a fazer a obra de Deus, me tornei pregador. Beleza. Mas aí depois, afastei de Deus, fui para o mundo, virei um criminoso, morri. Eu pergunto para vocês, eu fui salvo ou não? Eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo. Eu servi ao Senhor Jesus Cristo. Então eu fui salvo. Sou salvo. Não sou salvo. Eu não sou salvo, sabe por quê? Porque não é uma questão apenas de aceitar o Senhor Jesus. Não é algo que está estendido para todo mundo, nesse sentido. Faça o que você quiser que você está salvo. Não.
Não é dessa forma, não. Como é que tem que ser? Nós temos que perseverar até o final. Sabe por quê? Porque se fosse dessa forma, não teria aquele versículo que fala que naquele grande dia muitos dirão: ó Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, enfim, nós pregamos a tua palavra. Não vai ter isso. Então não teria por que ter esse versículo lá na Bíblia, porque fazia a obra de Deus, né? Mas não, é para quem a salvação? É para aqueles que permanecerem em Jesus, ou seja, que permanecerem servos, permanecerem obedientes e fiéis a Deus. É para esses que é destinada a salvação. E é por isso que a Bíblia faz um alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então olha só quantos alertas existem nas Sagradas Escrituras. Para quê? Para impedir que nós percamos a nossa salvação. E, continuando aqui a nossa aula, louvor da sua glória. As bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos gentios, a igreja. A igreja, ela é formada por quem? Por todos, judeus e não judeus. Todos que creem em Jesus. Todos que acreditam em Jesus. Todos os que servem a Jesus. Então é importante nós vermos isso. A importância dessa afirmação que o apóstolo Paulo fala. Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, ele pregava para os gentios. E ele trouxe essa informação de grande valia, porque havia uma grande divisão até então. Os judeus de um lado, os gentios do outro. Para os judeus, os gentios não seriam salvos, não. A salvação era algo prometido apenas para os judeus. Mas o apóstolo Paulo trouxe essa revelação aí, que Deus colocou para ele, que Deus falou para ele. Que trata-se do quê? Que a igreja somos todos nós que cremos em Jesus. Os crentes de ambos os povos, então, eles são herdeiros dessa promessa. Então, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, nos versículos de 11 a 13, consta essa afirmação. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que possuímos vem de quem? Vem de Deus. Então, começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Nós temos que adorar, nós temos que glorificar a Deus por tudo que nós temos. Você fez isso? Você faz isso? Você glorifica a Deus a cada bênção que você recebe? A cada livramento? A cada momento de luta que também nós temos que adorar e glorificar no deserto, no momento de dificuldade, no momento de tempestade. Porque Deus é Deus quem cuida da nossa vida. É Deus quem cuida de cada detalhe da nossa vida. Cabe a nós o quê? Adorar, glorificar, exaltar, amar a Deus. Olha o amor que Ele sente por nós. Mesmo sendo desobedientes, mesmo sendo pecadores, Ele nos ama. Ele te ama. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei onde você tem andado, eu não sei se você tem seguido o caminho de Deus ou não. Talvez você estivesse afastado e você teve a oportunidade de clicar e estar assistindo esse vídeo neste momento. E Deus está falando para você. É momento de você voltar. É momento de você se arrepender. É momento de você aceitar a salvação que Ele proporcionou para você. Ele possibilitou para você uma salvação maravilhosa. Olha o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você, pela sua vida. Então aceite esse Deus maravilhoso. Adore, glorifique, exalte. Busca Ele. Busca intimidade. Volta a servir a Deus. Volte a adorar Ele. Volte a ter aquele relacionamento gostoso que você tinha com Ele. É essa a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Uma síntese desse tópico de número 2. Os decretos eternos, planejados por Deus e executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Amém? E agora, dando continuidade,
no item de número 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. É hora da gente ver. Por que penhor? Por quê? Recebimento do selo do Espírito Santo. Todos nós recebemos o selo do Espírito Santo. O que quer dizer selo? Na época antiga, na época que foi escrito a carta, né? A carta aos Efésios, lá antigamente, selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Então, o que era meu tinha um selo meu, certo? Então, por isso que é o selo do Espírito Santo de Deus. Nós temos o selo, então nós somos o quê? Propriedade de Deus. Nós somos filhos de Deus. E quando que acontece esse momento que nós recebemos o selo? Atenção para o que eu vou falar, que muitas vezes é dúvida para muitas pessoas. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas quando nós aceitamos com sinceridade, com verdade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo habita em nós. Amém? E aí o que acontece? Existe o batismo no Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus não habita em mim. Não, essa afirmação é errada, essa afirmação é incorreta. O que é o certo? O que é correto é que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus com verdade, né, você recebe o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E com o passar do tempo você vai ser o quê? Batizado com o Espírito Santo de Deus. Você vai receber dom espiritual de Deus. Talvez você receba dom de cura, dom de falar em línguas, dom de profecia. E o indício de que você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus é que você falará em línguas. Esse é um sinal. Esse é um sinal que você terá de que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele testifica aqueles que são filhos de Deus e o maligno não toca, amado. Não toca. A gente percebe, por exemplo, às vezes, no mundo espiritual, a gente vê uma pessoa que de repente ela pode ser possuída por um demônio, vamos dizer assim. Então, você não vê uma pessoa que realmente é servo de Deus, uma pessoa que de fato adora, glorifica e exalta, está na presença de Deus, selada pelo Espírito Santo de Deus. Você não vê essa pessoa endemoniada. Então, o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. E o maligno não coloca a mão, não. Mais uma vez eu vou citar o exemplo de Jó. Tudo que o diabo ia fazer em Jó, ele pedia permissão para Deus. Se Deus falasse, não vai tocar, acabava, não tocava. Então Deus nos protege. Só que isso não quer dizer que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter momentos de peleja, obstáculos para serem superados, momentos de deserto, tempestade. Sempre vai ter na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflição. Mas também disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu este mundo na mesma condição que você, na mesma condição que eu. Aqui, ele era mortal. Aqui, ele era como nós, tinha as mesmas limitações. Então isso aí vale a pena a gente reforçar, para que a gente saiba que o diabo não é capaz de tocar no Filho de Deus. Apenas com a permissão de Deus. E Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus não quer o nosso mal. Só que se algo de ruim acontece nas nossas vidas, muitas, se não em todas as vezes, são consequências de atos nossos mesmos. Escolhas erradas. Né? Muitas vezes a gente comete erros na nossa vida. Um pecado. Nós temos como exemplo o próprio rei Davi. Davi adulterou. E o que acontece? Ele perdeu um filho.
Isso foi consequência de Deus? Nossa, Deus é mau, às vezes as pessoas pensam, né? Não, isso foi consequência do pecado de Davi. Então todos nós temos que ter essa convicção, amém? A terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Então, é o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo é chamado também de nosso ajudador, de nosso consolador. Então é aquele que nos estimula. Sabe aquela vozinha que você ouve, não faz isso, isso é errado. As pessoas muitas vezes falam assim, é a minha consciência. Não, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Falando, isso não é certo, não, isso é errado, cuidado. Então, isso aí é muito importante nós ressaltarmos, porque é o Espírito Santo que é uma peça fundamental, que ele tem um papel do quê? De nos regenerar, de nos purificar, de nos santificar. Porque quando a gente se apresenta diante de Deus, aceita Ele, nós estamos ali numa condição. E a partir daquele momento que o Espírito Santo passa a habitar na gente, a gente começa a ter outras vontades. Antes eu gostava de balada, de noitada, agora eu gosto de louvor, de adoração. Antes eu gostava de determinados tipos de música, hoje eu gosto de louvores. Antes eu gostava de fazer coisas erradas, hoje eu gosto de fazer o que é certo, porque eu sei que eu estou glorificando a Deus, que Deus aprecia isso. Então, há uma mudança total na postura da pessoa. Graças a quem? Graças à própria pessoa? Não. Graças ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence a pessoa do pecado. É Ele quem convence o homem do pecado. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento conhece uma pessoa que hoje serve a Deus, que hoje faz a obra de Deus. E você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ver essa pessoa servindo a Deus. E ainda mais desse jeito. Então, olha só como que Deus é. O Espírito Santo convence o bêbado de que beber é errado, convence o drogado de que o consumo de droga é errado, convence o adúltero de que adulterar é errado, convence o ganancioso, o corrupto, de que roubar é errado, convence o bandido de que o crime é errado. Então, somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. E Deus é tão maravilhoso que como é que o Espírito Santo age nesse processo? Através de nossas vidas. Então, de repente, é uma palavra que você vai falar para alguma pessoa e essa pessoa será tocada pelas palavras que você vai dizer. Mas não é que você disse, você foi conduzido pelo Espírito Santo para dizer aquelas palavras e aquelas palavras moveram essa pessoa, tocaram essa pessoa. Quantas vezes a gente vê que quando de repente tem uma pessoa ministrando uma palavra ou louvando, aí de repente lágrimas começam a escorrer nos olhos de pessoas que de repente estavam afastadas. É o Espírito Santo tocando. Então o Espírito Santo pode usar de uma palavra, uma pregação, de uma oportunidade, pode usar de um louvor, pode usar de várias ferramentas, de vários itens aí que nós fazemos aí ao longo da obra de Deus, certo? O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra penhor, na Bíblia está penhor a palavra. Então, o Espírito Santo é penhor da nossa herança. A palavra penhor, do grego, porque foi escrito em grego pelo apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. Lá está a palavra penhor, mas do grego é arrabon. E essa palavra, ela significa o quê? Ela pode ter os seguintes significados: depósito, penhor, garantia ou primeira parcela. Essa palavra encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 14, que eu repito, apresenta-se como penhor. Essa palavra, originalmente, ela era utilizada como?
pelos gregos, né, pelo mundo aí que falava o linguajar grego, a língua grega. Nas operações comerciais, por exemplo, eu vou comprar algo. Então, como é que eu vou garantir de que eu vou pagar tudo? Eu deixava um penhor. Eu deixava uma garantia. Então, o que é a nossa garantia? Da nossa salvação, da nossa redenção, da herança que Deus tem para nós. Sabe qual que é a garantia? Qual que é o penhor? É o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, olha que afirmação maravilhosa. Que revelação linda que o apóstolo Paulo recebeu direto de Deus. Palavra de origem semítica utilizada nas operações comerciais. É a palavra rabon. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Isso significa que o crente está salvo para sempre? Repito, a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Independente da sua conduta, depois que eu aceitar Jesus, eu posso cometer pecado à vontade que eu estou salvo? De forma alguma. A redenção está garantida aos eleitos de Cristo que permanecerem fiéis. Essa afirmação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Síntese desse tópico, ou seja, todo o aprendizado que nós temos que ter absorvido neste tópico. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. Os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Concluindo a nossa lição de número 2, da turma de adultos, o plano divino revelado, ele resulta na reconciliação do ser humano com Deus. Esse é o propósito, essa é a finalidade desse plano de redenção. É a reconciliação da humanidade com o nosso Senhor, com Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E da restauração de todas as nossas vidas. Ambos os propósitos, eles devem redundar em louvor e em glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Qual é essa data? Qual é o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse que somente Deus Pai sabia. Aí muitas pessoas falam assim, não, mas Jesus então não é Deus não. Por quê? Porque Jesus não sabia, então não era Deus. Mas o que acontece, amados? Naquele momento, Jesus era homem, era humano. Então ele abriu mão de toda a glória dele. Então ele veio para a terra, se fez homem, passou por tudo o que passou como homem. Agora eu te pergunto, o milagre, cada milagre que Jesus operou, foi o próprio Jesus que operou? Não foi. Ele tinha quem? O Espírito Santo de Deus. Porque ele, repito, ele era humano como nós. Quando ele estava do lado do poço que Jacó tinha feito com a mulher samaritana por volta do meio-dia, né? Era tarde. O que acontece? Como é que Jesus sabia de tudo aquilo? O Espírito Santo revelou para Jesus. Assim como nós hoje. O que você faz? O que eu faço? Nada. É o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem nos fala, é o Espírito Santo quem nos conduz. Então, enquanto Jesus esteve aqui, ele era homem como nós. E o Espírito Santo de Deus, ele auxiliava Jesus em tudo, ajudava Jesus em tudo. Aí o que acontece? Jesus, ele fez os grandes milagres, todos os milagres que ele operou. Então, a partir do momento da morte dele, da ressurreição dele, ele subiu aos céus e ele, Deus, tem a glória toda. E hoje, Jesus sabe qual que é a data, certo? Então, nunca se deixe ser enganados por falsas doutrinas, falsos ensinos, porque isso pode fazer
com que você seja confundido, certo? Então é muito importante que isso tudo, o que nós estudamos na aula de hoje, seja bem absorvido por cada um de vocês. Caso de dúvidas, estou à disposição para esclarecer, ok? É um ensino o qual exige muita atenção às Sagradas Escrituras, porque é uma carta muito rica em conteúdo, em mensagem. Então, caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para esclarecê-las, amém? Nossa leitura e meditação ao longo da semana é esta aqui. Segunda-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 3 ao versículo 5. Trata-se da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Terça-feira, nós teremos também um estudo bíblico. Nós teremos durante toda a semana, de segunda a sexta, versículos os quais nós estaremos aprendendo mais acerca da palavra do Senhor, reforçando o estudo que nós fizemos aqui hoje. Amém? Então, de segunda a sábado, nós estaremos passando todos os versículos para vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus.